Seja bem-vindo você, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conhecer um pouco da história de São Carlos Luganda e companheiros, né? Teve mais santos com ele, mártires de Uganda. Galera, hoje, 3 de junho de 2020, a igreja celebra esse grande santo. Vamos aí para a vinheta. Pegarei na tua mão, se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos. De mão dadas, eis as últimas palavras pronunciadas por Carlos Luganda e dirigida ao jovem Quisito, que morreu com ele com apenas 14 anos de idade. Por ódio à fé, seu martírio foi compartilhado com outros companheiros católicos e anglicanos, vítima das perseguições contra os cristãos ocorridas em Uganda no final do século XIX. Então, vamos observar cada títulozinho que narra o trecho da história dele, né? História de vida e de testemunho. Encontro com os padres brancos e conversão ao cristianismo. A história desses santos mártires deu-se sob o reino de Magão II, rei de Buganda, hoje parte de Uganda. Entre novembro de 1885 e meados de 1886, Carlos pertencia ao clã de Negabe, mas foi traído pelas palavras do Evangelho proferidas e testemunhadas pelos missionários da África, mais conhecidos como padres brancos, fundados pelo cardeal Lavagerne. O jovem Longo converteu-se ao cristianismo e, em 1885, foi convocado pelo tribunal para ser prefeito da Sala Real. Desde o início, tornou-se um ponto de referência para os outros, de modo particular para os recém-convertidos, cuja fé encorajou, Início das perseguições, olha só. No início, o rei Magan, que também foi educado pelos padres brancos, embora fosse muito teimoso e rebelde, acolheu Lango com benevolência. Depois, instigado pelos feiticeiros locais, que viam o poder do rei comprometido pela força do evangelho, Mango começou uma verdadeira e própria perseguição contra os cristãos, sobretudo por não cederam aos seus desejos dissolutos. Em 25 de maio de 1886, Carlos Longo foi condenado à morte, junto com os outros. No dia seguinte, começaram as primeiras execuções. Via sacra de 8 dias, para aumentar o sofrimento dos condenados, o soberano decidiu transferi-los para o Palácio Real de Munionion, em Namagongo, lugar das penas capitais. As 27 milhas que separavam os dois lugares se tornaram 27 milhas de uma verdadeira via sacra. Ao longo do caminho, Carlos e seus companheiros foram submetidos à violência dos soldados do rei, que tentavam com todos os meios anunciassem a sua fé. Em outros dias de caminhada, muitos morreram, transpassados pelas lanças, enforcados e até pregados em árvores, queimados vivos na colina Namugongo. No dia 3 de junho, os sobreviventes chegaram exaustos na colina Namugongo, onde deviam enfrentar uma fogueira. Carlos Longo e seus companheiros, junto com alguns fiéis anglicanos, foram queimados vivos. Eles rezaram até o fim, sem gemer, dando prova luminosa de uma fé fecunda. Um deles, Bruno Sherongrenkuman, disse: antes de expirar, uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existirmos mais, outros virão depois de nós. Canonizou por Paulo VI em 1964. Em 1920, Bento XV proclamou a beatificação desses mártires. 14 anos depois, em 1934, Pio XI elevou Carlos Longo, padroeiro da juventude da África cristã. Por fim, Paulo VI canonizou todo o grupo em 18 de outubro de 1964, durante o Concílio Vaticano II. O mesmo Papa, Montini, quando da sua viagem a Uganda, em 1969, consagrou o altar
do santuário de Nabogongo, construído no lugar do martírio. A forma da igreja que lá surgiu se parece com uma cabana africana tradicional, apoiada em 22 pilares, que representam os 22 mártires católicos ugandenses. Então, o Papa Francisco testemunha do ecumenismo do sangue em 28 de novembro de 2015, durante sua 11ª viagem apostólica a Uganda. O Papa Francisco celebrou missa no mesmo santuário após visitar a vizinha igreja anglicana, também dedicada aos mártires do país. Em sua homilia, o Papa disse: "Hoje recordamos com gratidão o sacrifício dos mártires ugandenses, cujo testemunho de amor a Cristo e a sua igreja atingiu até os confins da terra. Recordamos também e lembramos os mártires anglicanos, cuja morte por Cristo testemunha o ecumenismo do sangue, vidas assinaladas pelo poder do Espírito Santo, vidas que ainda hoje dão testemunho do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo." Pesquisa desse santo do dia foi do Vaticano News. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Se inscreva, deixe like, compartilha. Até o próximo vídeo.